Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadores do Bloco Saúde do Homem, nós estamos no Novembro Azul. A gente já começou na semana passada com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroprocto, urologista de São Caetano do Sul, a falar dessa campanha importantíssima. Hoje nós vamos falar de hiperplasia. É isso, professor? Sim, bom dia, Joaquim. Vamos seguir o nosso plano, né? No primeiro dia a gente falou do câncer da próstata. Hoje a gente fala do aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. A gente chama de HPB, né? Os urologistas chamam de HPB. Né? Em que consiste isso? Após os 40 anos de idade, por alterações hormonais, começa a haver o aumento da próstata. Então, é muito comum, a partir dos 40 anos, começar a ter algum aumento. Né? O que é a próstata normal? Próstata normal é uma glândula que a principal função dela é a produção de sêmen, né? Mas ela tem uma função também na parte de contenção urinária, de continência urinária, e ela fica embaixo da bexiga e por dentro dela passa a uretra. Então, quando a bexiga vai esvaziar, a urina passa por dentro da uretra prostática, né, que está dentro da próstata, e aí sai. Então, se você tiver um aumento da próstata, é esperado que aperte a uretra, né? Esse conteúdo vai apertar o tecido da uretra e vai dificultar a urina. Então, essa é uma coisa que vai acontecer a partir de 40 anos de idade. Só que em algumas situações, o crescimento da próstata é para fora da uretra. Então, a gente tem indivíduos que têm uma próstata grande, o normal é 20 gramas, ela é do tamanho de uma noz, né? E tem indivíduos com 40, 50, 100 gramas até, que o crescimento é extrínseco, por fora da uretra, e não dá muito sintoma. Como essa é uma coisa que acontece com a idade, né? Como o cabelo fica branco, a pele enruga, a próstata cresce. Então, a gente só trata isso quando passa a ter um incômodo, a ter um problema. E surpreende também que próstata pequena também pode dar sintoma. Ou seja, 30 gramas às vezes dá mais sintoma que um outro indivíduo que tem 100 gramas. Então, é muito individual. Né? Existe a conformação de em que parte ela cresce. Se ela crescer muito perto do colo da bexiga, da saída da bexiga para a uretra, faz um efeito que a gente chama de valvular, faz uma válvula. E aí parece que o indivíduo tem que fazer uma força enorme para esvaziar a bexiga. Então, às vezes, com pequeno crescimento já causa sintomas. Então, a primeira coisa é essa. Ela aumenta a partir dos 40, progressivamente vai aumentando a incidência, a frequência dessa doença com a idade, de 40 e 50 você tem uma incidência mais ou menos de 15, 20%, depois, lá por volta de 80 anos, você já tem 60, 70% de incidência, vai aumentando com a idade. Tá? E o sintoma não está diretamente relacionado ao tamanho desse aumento, né? Por causa desse crescimento, pode ser diferente de uma pessoa para outra. E ela tem, basicamente, dois componentes de sintoma. O primeiro é esse mecânico mesmo, de obstrução da uretra. E o segundo é que dentro do tecido da hiperplasia tem uma musculatura mais enrijecida, mais dura, que torna a uretra menos distensível. Tá? Então, basicamente, são duas medicações que a gente usa, que é a primeira linha de tratamento, quando tem sintoma. Se não tem sintoma nenhum, a gente nem trata, a gente acompanha. Quando tem mais sintoma, a gente tem dois remédios. Um que reduz a próstata, que é a finasterida, a dutasterida, e uma outra classe de remédios que dilata a uretra, relaxa essa musculatura desse tecido mais enrijecido muscular, né, que são os alfa-bloqueadores, tá? Que são os remédios que a gente usa em primeira linha para esse tipo de doença. Então, se eu entendi direito, os sintomas eles podem ser, inclusive, antagônicos, né? Ou a pessoa tem muita dificuldade para urinar, ou ela não consegue segurar a urina. Ela tem que Isso. tem esses dois sintomas. Porque acontece o seguinte, tem um tipo de sintoma que a gente chama de obstrutivo, que é um sintoma quando a uretra está apertada e a gente percebe a redução do jato urinário, por exemplo,
é um tipo de sintoma desse. O esforço miccional também é um sintoma desse. E tem um outro sintoma, que é o irritativo ou de armazenamento, que é um sintoma que, por a bexiga não esvaziar e ficar com o resto, dá vontade de novo de urinar. Então, dá urgência miccional. Tem que urinar mais vezes. E, às vezes, nessa de urinar mais vezes, a bexiga contrai fora de hora e dá incontinência. Perde urina. Então, o fato de estar perdendo urina com incontinência não quer dizer que a bexiga do indivíduo está vazia. Pelo contrário, às vezes está cheia. Ele está em retenção urinária e, às vezes, por uma tosse, uma contração da bexiga, a bexiga contrai e o indivíduo perde por transbordamento. Né? Então, pode acontecer, sim, as duas coisas. O que vale a pena é o indivíduo perceber a mudança do padrão urinário dele. Né? Urinava 4, 5 vezes por dia, com jato forte, bom, esvaziava toda a bexiga. O que mudou? Nossa, estou urinando mais vezes ao dia. Passei a urinar uma vez à noite. Então, isso às vezes já é o prenúncio de que está começando a ter o sintoma. E o jato? O jato está bom, mas está igual a 18 anos? Não, ele não faz mais aquele barulho no jato, está mais fino. Né? Mas não incomoda o indivíduo ainda. Numa fase intermediária, ele já vai perceber o jato mais fino, às vezes tem que fazer algum esforço urinário, só que ele também esvazia completamente. Então, mas ele já está incomodado. Ele não consegue ficar mais 2, 3 horas conter a urina, ele já tem que ir no banheiro antes. Então, é um sintoma moderado. E o grave é a retenção de urina, a necessidade de passar uma sonda, é infecção urinária de repetição, é pedra na bexiga, insuficiência renal. Então, aí são sintomas graves. Né? Normalmente, esses sintomas graves levam à necessidade da cirurgia. E os sintomas mais leves e moderados a tratamento com medicações. E a falha de tratamento com medicações, a gente passa a fazer a cirurgia. Né? A gente sempre fala, e é importante lembrar que a prevenção ela é fundamental. E eu mesmo, há poucos dias, o pai de um amigo com 80 e poucos anos morreu porque descobriu aos 80 anos que tinha um câncer de próstata, nunca tinha ido ao médico. E quando chegou no hospital, já com sintomas bastante graves, não teve o que fazer, acabou indo ao óbito. E as pessoas, às vezes, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho uma tia de 90 anos que nunca passou pelo médico, eu tenho um tio de 90 e poucos anos que nunca foi pelo médico, como se isso fosse uma grande vantagem. É lógico que é bom chegar nessa idade, mas talvez se tivesse passado antes, teria chegado com uma qualidade de vida melhor e vivido até mais. E por isso que a prevenção é necessária, né? Não tem dúvida, é aquela história. Nossa, com 70 anos ele ainda fuma. Poxa, ele ainda fuma com 70 anos, vai morrer com 80 ou um pouco menos? Pô, podia viver até 100? Uma qualidade de vida boa? Né? Poderia, muito provavelmente. Né? Então, não tem dúvida que prevenção é o sinal. E como o câncer da próstata corre junto com a hiperplasia da próstata na mesma faixa etária, a gente investiga as duas coisas. Eu estou falando já tratamento de hiperplasia, mas eu já estou excluindo o câncer. Foi feito o PSA, o toque, etc. Não tem o câncer na próstata. O passo é fazer a investigação da hiperplasia. Se tiver sintoma, trata. Normalmente com medicação numa fase inicial. Os casos mais graves, a gente faz a cirurgia. A grande maioria dos casos é medicamento mesmo. Oi? Normalmente começa. A grande maioria. Hoje em dia, a gente só opera 10% dos casos de hiperplasia de próstata. Antigamente, no passado, quando não tinha medicação, a gente operava todos os pacientes. E a gente viu que não tem necessidade disso. O medicamento segura praticamente 90% das cirurgias. E 10% vai ter essas coisas que eu falei: retenção urinária, infecção, insuficiência renal, pedra na bexiga. Então, aí não tem jeito, tem que operar. Né? Com relação à cirurgia, vale a pena um comentário. Se ela tem um volume menor que 60, 70 gramas, a gente consegue operar pela uretra, né? Sem corte, sem nada. Se ela é muito grande, tem algumas alternativas endoscópicas para serem feitas, mas normalmente se faz uma cirurgia por via alta, que no passado a gente fazia aberta. Hoje em dia a gente faz ou por videolaparoscopia ou mais modernamente com a cirurgia robótica. Então, assim,
tem modernidades, né? Laser modernizou muito, cirurgia com bipolar, com bisturis mais de uma melhoria de capacidade de coagulação. Então, quer dizer, a complicação dessa cirurgia diminuiu, o tempo de internamento diminuiu e a recuperação do paciente muito mais rápida. Então, assim, evoluiu bastante também a cirurgia de próstata para a hiperplasia benigna nesses últimos 20 anos. Que ótimo. Professor, hoje o tempo é por aqui. Se eu tiver mais alguma coisa que queira acrescentar, fique à vontade. Eu acho que a hiperplasia é isso mesmo, né? Fazer o acompanhamento e, caso a caso, tratar. Não é o caso de desesperar que tem um aumento de próstata. O pai teve? Tudo bem, então provavelmente você vai ter também, tem que fazer acompanhamento e ver. Tratando caso a caso, de acordo com os sintomas. Maravilha. Semana que vem, qual vai ser o tema? A gente já falou da hiperplasia da próstata, né? Já falamos do câncer da próstata. A semana que vem a gente pode falar um pouco das inflamações prostáticas e pode falar também da disfunção da ereção. Maravilha. Então, ó, pessoal, E na última a gente fala da parte hormonal, da distúrbio hormonal do homem. o pessoal já pode botar na agenda aí, mas a gente avisa antes também, quando for ao ar. Obrigado, professor. Falou de disfunção erétil, o público vai aparecer. Verdade. Com certeza. Interessa muito. Legal. Obrigado por essa importante informação de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá. Ok, um abraço. Até logo. Bom dia. Bom dia. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, do Espaço Cerâmica São Caetano do Sul, falou com você.